Então hoje nós vamos continuar do verso 224, 225. Você está um pouco atrasado aí, 215, 224, 225. Deixa eu ver aqui o que é 215. 215, 215. É sob a orientação das gopis, sob a orientação das sagas. Premaiva Gopa Ramanam Kama iti agamat pratham iti udhavadayo pietam vanchanti bhagavat priya. Esse é o verso 215 do capítulo 8, mas nós já estamos no verso 224. 225. Que diz, esses dois versos juntos dizem assim: Samadrisha Shabde Kohe Sei Bhave Anugati Sama Shabde Kohe Shutira Gopi Deha Prati Angri Padma Sudaya Kohe Krishna Sangananda Vidimagi Napai Braje Krishna Chandra. A tradução é: então, a expressão Samadrisha significa aceitar o Anugatya, ou a orientação das Brajagopis, e praticar bhajana seguindo seus humores. Então, Samadrisha Shabde Kohe Sei Bhave Anugati. Então, aqui vou repetir que é uma frase importante, né? Samadrisha significa aceitar a Anugatya, Sei Bhave Anugati. Na verdade, o verso no verso Shri Ramandarai está explicando, né? Que a expressão Samadrisha significa Sei Bhave Anugati, significa aceitar a orientação das Brajagopis e praticar bhajan seguindo seus humores. Deste modo, essas palavras significam a aceitação de Alpapatya Bhava, ou seja, o humor das gopis sendo ou tendo um relacionamento extraconjugal com Shri Krishna. Upapati, né? Alpapatya Bhava, ou seja, elas estão no caminho de Upapati, de Parakya Bhava, né? O uso da palavra Samaha especifica que, pelo bhajana, praticando esse bhajana, os Shrutis personificados alcançaram lindos corpos, exatamente como os das Brajagopis. E deste modo eles são chamados Samaha, que significa os mesmos ou iguais. Então os Shrutis personificados ficaram milhares de anos fazendo bhajan no humor das gopis, seguindo a orientação das gopis, e assim eventualmente Sama Shabde Kohe Shutira Gopi Deha Prati. Eles alcançaram o seu Swarupa, seu Swabhava, como lindas gopis. As palavras Angri Padma Sudha significam o néctar que emana dos lábios de lótus, dos pés de lótus de Krishna. Angri Padma Sudha, ou a felicidade gerada pelo serviço ou o contato íntimo com ele. Os Shrutis aceitaram a orientação das Brajagopis e fizeram bhajan, assumindo o bhava das gopis em relação a Shri Krishna. Portanto, receberam os corpos de gopis em Braja, e foi nesses corpos que eles conseguiram a companhia íntima de Shri Krishna e o êxtase do serviço a ele. Em contraste,
Não é possível, porque o verso, no final do verso fala Vidimag Napaye Braja Krishna Chandra. Em contraste, não é possível conquistar Brajendanandana Shri Krishna praticando Vidmarga, o caminho da devoção segundo os princípios reguladores. Apenas aqueles que praticam Raga Nugabhati, ou serviço devocional espontâneo, tais como os Vedas personificados, podem alcançar essa posição maravilhosa, né? Então aqui Gurudeva fez uma tradução já comentada a esses dois versinhos, e ele vai ainda demonstrar que num comentário breve ele vai dizer que em apoio a esta percepção ou a esta verdade, Ramandarai cita o seguinte verso, que é o verso 226 do 8º capítulo do Raramanda Samvara. Nayam Sukhapo Bhagavan Dehinam Gopika Suttaham Gyaninam Chatma Bhutanam Yata Bhakti Madhyam Meha. Esse é Srimad Bhagavatam, canto 10º. Tradução é: Shri Shukadeva Goswami diz a Parishya Maharaj, Bhagavan Shri Krishna, o filho de mãe de Yashoda, é fácil de conquistar por quem, ou pelos devotos ocupados em serviço amoroso espontâneo. Mas não é tão facilmente acessível para os praticantes de rigorosas austeridades que permanecem apegados ao corpo, ou para os especuladores mentais, os gyanis, que estão se esforçando pela autorrealização, ou para os videntes do eu. Aqui está falando de 3 categorias, né? Nayam Sukhapo Bhagavan Dehinam Gopisuta Gyaninam Chatma Bhutanam Yata Bhakti Matam. Então vou ler de novo esse verso, é muito importante, né? Shri Shukadeva Goswami diz a Parishya Maharaj, Bhagavan Shri Krishna, o filho de mãe de Yashoda, é fácil de conquistar por aqueles devotos ocupados em serviço amoroso espontâneo, Raga Marga, mas não é tão facilmente acessível para aqueles que praticam rigorosas austeridades e permanecem apegados ao corpo, ou para os gyanis e os especuladores mentais que se esforçam no sentido da autorrealização, ou para os videntes do eu. Aí Gurudeva vai fazer um comentário belíssimo, como sempre. Ele diz que Bhagavan Shri Krishna permitiu que mãe de Yashoda experimentasse indescritível júbilo ao considerá-lo um filho comum, uma criança comum, enquanto ela testemunhava a sua inquietude infantil e o amarrou com uma corda. Esse júbilo não é possível para alguém que não aqueles do próprio grupo de Shri Yashoda. Esse júbilo inexplicável não está disponível para aqueles que praticam imensas austeridades, mas ao mesmo tempo se identificam com o corpo. O praticante de austeridades pode ter alguma percepção diminuta de Shri Krishna se algum Mahabhagavad lhe concede misericórdia e, em seguida, transfere os esforços deste praticante para Shri Krishna. É só se houver a interferência de algum Mahabharata. Novamente, pela misericórdia da companhia dos devotos, tanto ele, que é Atma Bhuta, significando livre de identificar o corpo como sendo eu, quanto aquele que se considera igual ao Supremo, também podem perceber parcialmente a Swarupa de Krishna como o informe Brahman impessoal. Os praticantes de austeridades e os gyanis nunca percebem diretamente o aspecto Savishesha de Shri Krishna, que é o aspecto de Krishna
pleno de todas as qualidades transcendentais. Sem seguir as Braja Gopis, mesmo Brahma, Shiva e Lakshmi, a própria Lakshmi, não conseguem alcançar o serviço a Shri Krishna, o filho do rei de Braj. Dessa maneira, Shri Shukadeva Goswami glorifica Parikshit Maharaj, glorifica para Parikshit Maharaj a qualidade natural e transcendental da Ragatmika Bhakti de Mãe de Yashoda e das outras senhoras de Braj, com a qual, ou com esta Bhakti, com a qual elas podem facilmente manter Shri Krishna sob seu controle. Jai Shri Krishna, Jai Shri Yashoda Maiya, Shri Rohini Maiya Ki Jai. Ataeva Gopi Bhava Kari Angikar Ratri Dina Chinte Radha Krishnera Vihar Siddha Dehe Chinte Kari Tanhai Sevana Saki Bhavi Paya Radha Krishnera Charana. Gopi Anugatya Vina Aishwarya Gyani Bhajilena Nahi Paya Brajendra Nandani Tahati Distanta Lakshmi Korila Bhajana Tatapi Napaila Braje Brajendra Nandani. Apenas a tradução desse verso lindíssimo é assim, que apenas no caminho de Raganuga Bhakti, ou serviço devocional espontâneo, é que se conquista o serviço a Brajendra Nandana Shri Krishna em Braj. Essa mesma conquista não é possível no caminho de Vaidhi Bhakti, ou serviço devocional regulador, ou serviço devocional normativo. Portanto, o sadhaka deve submeter-se ao humor das gopis e noite e dia sempre pensar nos passatempos de Shri Radha Krishna que ocorrem at that time naquele momento do dia, tendo em mente o corpo espiritual recebido do mestre espiritual, né? Siddha Deha Pranali, e dotado dos humores das sakis, este sadhaka deve praticar serviço por intermédio da apropriada forma espiritual concebida no seu íntimo, Manasiseva, aos pés de Shri Radha Krishna, segundo o local e o tempo apropriados em que seus passatempos estão sendo realizados. Então aqui, primeiro verso, né? Não. Ataeva Gopi Bhava Kari Angikara Ratri Dina Chinte Radha Krishnera Vihara Siddha Dehe Chinte Kari Tanhane Sevana Saki Bhavi Paya Radha Krishnera Charana. Então esse os dois primeiros versos, que são 227, 228, 228, 229, 230. E aqui Gurudeva, na tradução, na verdade, traduzindo diretamente as palavras de Rai Ramananda, está explicando como o sadhaka que quer alcançar os pés de lótus de Brajendra Nandana, Shri Krishna e Vrishabhan Nandini Shri Radha, ele deve praticar o seu sadhana fazendo um paralelo entre a lila de Krishna, que acontece num determinado momento do dia, e aquele determinado momento do dia em que ele estiver vivendo, né? A exemplo de Sanatana Goswami Pad, Shri Raghunath Das Goswami, Shri Narottam Das Thakur, eles estavam em Braj, podiam estar onde fosse, em Braj, em Jagantapur, em Navadvip, mas eles estavam fazendo seu bhajan, e na sua consciência interna eles sabiam bem agora, olhava para o sol, meio-dia, né? Então que passatempos maravilhosos Krishna está realizando com Radha, com as gopis, com os gopas. E assim ele canta os santos nomes e outros mantras e vai nessa trilha no seu bhajan, né? Aí o segundo verso, Tahate Gopi Anugatya Vina Acharya Gyani Bhajeleha Nahipaya Brajendra Nandani.
Tahati distanta Lakshmi Korila Bhajana Tatapi Napaila Braja Brajendra Nandana. Só se pode alcançar serviço aos divinos pés de lótus do casal divino adotando o humor das sábias. Gopi Anugatya Vina Aishwarya Jnana. Sem aceitar a orientação das Braja Gopis e dotar-se dos humores e estando dotado dos humores de respeito e reverência em vez disso, a despeito de estar ocupado em serviço devocional, o sadhaka ficará subjugado pelo conhecimento da opulência do Senhor, ficará assim com a consciência dele tomada por essa noção da opulência do Senhor e não conseguirá alcançar Premamai Seva a Shri Radha Krishna. É o Seva que está saturado de prema, intimidade. A deusa da fortuna, Tahati distanta Lakshmi Korila Bhajana Tatapi Napaila Braja Brajendra Nandana. Napaila, não. A deusa da fortuna, Lakshmi Devi, que adora o Senhor no humor de respeito e reverência, não conseguiu, apesar de praticar austeridades rigorosíssimas e adoração, não conseguiu alcançar o serviço amoroso a Brajendra Nandana Shri Krishna como aquele das Gopis de Braja, por não ter se tornado subserviente às Gopis, porque ela manteve aquele abhimana, né? O passatempo narra como Lakshmi Devi não conseguiu se submeter às glórias das Braja Gopis. De certa forma, ela glorifica as Braja Gopis nessa lila, né? Pelo desejo de Brajendra Nandana Shri Krishna. Ela pode não conseguir alcançar a mesma posição, porque o abhimana dela não permite, né? O abhimana, esse conceito, mesmo no plano transcendental, o abhimana vai determinar, logicamente junto com o Sthai Bhava, né? o sentimento relacional que o determinado sadhaka tem com Krishna, mas esse abhimana vai determinar se essa alma afortunada que está praticando, de qualquer modo está praticando Aishwarya Bhakti ou Madhurya Bhakti, que essa alma afortunada vai experimentar no seu relacionamento com Krishna uma de suas manifestações. Então Gurudeva agora vai fazer aí aqui Gurudeva faz ele vai fazer um comentário que ele vai dizer assim: pelo mantra e o bhava recebidos do Guru, que é hábil em saborear as doçuras de Braja e seguindo os sentimentos apropriados de seu relacionamento particular com Krishna, o praticante deve absorver-se dia e noite em se lembrar da Astakaliya Lila de Radha Krishna, seus passatempos eternos praticados ao longo do dia. Então aqui Gurudeva faz uma parte, que ele fala aqui pelo mantra e pelo bhava recebidos do Guru. E aí aqui se tem uma nota de pé de pano dizendo que bhava aqui se refere a Ekadasha Bhava, que são as 11 partes integrantes de nossa forma espiritual como morador de Brajadama transcendental. E Panchadasha são as 5 etapas de desenvolvimento da absorção espiritual que até chegar a Samadhi. Vamos ver se Gurudeva vai mencionar. Eu não tenho de cabeça essa informação, né? Ekadasha, o nome, a forma, o seva, o nome do pai e da mãe, o nome da aldeia, o nome do esposo, né? São 11 partes integrantes dessa Swarupa, dessa Siddha Swarupa, essa forma
e essa personalidade perfeita, sem as quais não se pode aproximar-se de Krishna, de Srimati Radhika, né? Porque Krishna e Radha, eles são Purnatam, eles são perfeitíssimos, puríssimos, né? E eles jamais se deixam contaminar pela, como se diz, pela atmosfera do plano mundano, né? Então o Gurudeva está falando aqui coisas muito importantes para variar. Externamente, com o sadhaka derra, ele deve praticar as ramificações de bhaktis, por exemplo, cantar kirtan, cantar um número fixo de santos nomes todo dia, prestar reverências prostradas às deidades, aos Vaishnavas, aos damas do Senhor, aos companheiros e passatempos do Senhor, aos locais dos passatempos. Isso é o que ele faz externamente. Internamente, porém, em seu corpo espiritual concebido mentalmente, então aqui Gurudeva está falando de Swarupa Siddha, né? Vastu Siddha, Swarupa Siddha, que ele recebeu já seu Gurudeva, porque ele já tem adhikara, qualificação suficiente para isso. Ele recebeu a informação sobre sua forma espiritual e seu sentimento espiritual eternos, né? Então, internamente, contudo, com seu corpo espiritual concebido mentalmente, ele deve manter-se absorto nos passatempos diários ao longo de 8 momentos do dia de Shri Radha Krishna, para que possa alcançar a perfeição, né? Então ele aqui já passou do estudo de pós-graduação, do caminho de Bhakti pura. Então ele vai praticar, né, como, por exemplo, em algumas áreas da medicina, o candidato a uma posição profissional tem que fazer residência. E às vezes fica 6 a 10 anos fazendo residência. É um concurso muito difícil, mas ele vai passar por todas aquelas provas, fazer todos aqueles exames, vai adquirir aquela experiência, para depois ele ser admitido como médico residente, né? Então, da mesma forma que Gurudeva está dizendo que ele está praticando assim externamente e internamente para que possa alcançar a perfeição. E se ele não aceitar a anugatya do humor das gopis, Gopi Bhava Anugatya, e se mantiver fixo no conceito de respeito e reverência, pensando Shri Krishna Swami Bhagavan, Shri Krishna Swami Bhagavan, o controlador supremo, o Senhor de ilimitados universos, e eu sou uma diva super insignificante. Então, mesmo praticando bhajana, não poderá jamais conquistar Brajendanandana. Sentindo-se atraída pelo serviço prestado pelos Brijabasis, em especial pelas Gopis, a própria Lakshmi Devi, que é adorável por todos, ela veio para Braja servir a Brajendanandana. Contudo, por causa de sua noção da opulência de Shri Krishna, Aishwarya Gyana, e porque ela não se submeteu à orientação das Braja Gopis, ela permanece não tendo acesso a esse serviço ainda hoje em dia. Então essa é uma lila muito, muito rica, né? Lakshmi Devi, né? Shivats, que tem residência permanente num fio dourado no peito de Krishna, né? Nem ela consegue, porque ela não aceita dobrar o abhimana dela. Em seu comentário ao Shri Chaitanya Charitamrita chamado Shri Anubhashya,
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada afirma que, além destes, dos atuais corpos grosseiro e sutil, dos atuais corpos materiais grosseiro e sutil, existe o corpo espiritual apropriado para o serviço a Shri Radha Krishna. E esse corpo se chama Siddhadeha. Como resultado da prática de atividades fruitivas mundanas, a diva recebe um corpo material que, devido a seus desejos de gozo material grosseiro, eventualmente se transforma na consecução de ainda outro corpo material. Então um vai redundando em outro, enquanto houver o desejo de prazer mundano denso, a diva vai estar sendo lançada de um corpo para outro pelo seu próprio desejo. A diva fica coberta por um corpo sutil, a mente, desejando desfrutar da matéria, e então utiliza sua mente para conquistar esse objetivo. Depois disso, na hora da morte, ela obtém outro corpo grosseiro, porque ela fica nesse samsara. Samsara dava nalalida loka pranaya karunya ghana ghanata pratasya kalyana gunana vasa ande gurushi charanaravinda. Então o Gurudeva ele fala do sintoma perceptível de quem está se aproximando da possibilidade real de alcançar os pés de lótus de Krishna. O sintoma é que ele começa a rejeitar o contato com os objetos dos sentidos. E que ele perde o gosto pelo prazer mundano, porque ele está sentindo gosto pelo serviço, Seva Vritti. Ele está desenvolvendo a tendência natural de servir, que esta é a tendência natural da diva, Divera Sarupa Roy Krishnera Nityadas. É natural para a diva servir eternamente a Krishna. Dessa maneira, sob a influência de seus desejos materiais luxuriosos, a alma espiritual pura aceita nascer neste mundo material, temporariamente assumindo corpos grosseiros e sutis, tanto o corpo grosseiro quanto o sutil. Contudo, quando muda a natureza de seus desejos, quando há uma transformação da natureza dos seus desejos, a felicidade de Shri Krishna vira tudo para ela. Então essa diva, que antes estava tentando desfrutar do reflexo pervertido de Ananda, de Sevananda, quando a natureza do seu desejo se transforma, aí para ela a alegria de Krishna é tudo. E ela recebe um corpo espiritual eterno em Vaikuntha ou Goloka Dham, no qual realiza serviço transcendental a Shri Radha Krishna. Para o corpo material sutil, é impossível compreender um objeto que esteja além ou da matéria ou da perspectiva do próprio prazer. O corpo material sutil não consegue. Portanto, apenas o devoto que está além da influência dos três modos da natureza material, sentindo-se atraído pelas qualidades transcendentais de Shri Krishna, se situa ou se posiciona em seu próprio corpo espiritual apropriado. Assessorado por seus sentidos transcendentais, ele contempla aquele objeto que não é material. Vastusiddha. Ele pratica serviço transcendental sob a orientação
dos humores transcendentais das Sakyas para conquistar, por fim, o transcendental serviço aos pés de lótus de Shri Radha Krishna. Sem a Anugatya das Braja Gopis, não se pode conquistar, não se pode conseguir o serviço ao Brajandanandana Shri Krishna, apesar de praticar bhajan com humor de imenso respeito e reverência. O verso mencionado abaixo, que é uma citação do Bhagavatam, demonstra isto. Então, Yamandarai está dando o Harikatha Supremo. Ele está falando do que há de mais sublime dentro do reino do sublime, que é Gopi Bhava Prema. Gopi Prema, Gopi Bhava, né? E está demonstrando também, com um comentário maravilhoso de Srila Gurudev, o processo para se alcançar, né, esse Gopi Bhava. E ele está o tempo todo sendo orientado no coração por Shri Chaitanya Mahaprabhu. Ele está consubstanciando tudo que ele fala. Ele fala de uma realidade, né? Mas depois ele prova com a verdade. A realidade é que se você não segue, se você não absorve, não aceita, não admite no coração o humor das gopis, você jamais poderá se aproximar dos pés de lótus de Radha Krishna. Essa é a realidade. E a verdade está a verdade ou tattva está eternamente demonstrada no Shastra, Bhakti Shastra. E esta verdade que consubstancia a realidade transcendente, ela é vivida, ela é exemplificada em Lila. Então, Tata, Tattva, Lila. Nayam Shiyonga Unitanta Rate Prasadaha Sayoshitam Nali Naganda Rucham Kutunyaha Rasot Save Siyabuja Danda Grihita Kanta Labdha Shisham Yad Udagat Brajasundarinam. Lindíssimo verso. Dizendo assim: a época do festival da Rasa Lila, Bhagavan Shri Krishna envolveu seus braços em volta dos pescoços das gopis de Braj e lhes satisfez todos os desejos. A misericórdia e o prema que ele concedeu àquelas gopis jamais haviam sido desfrutadas sequer pela deusa da fortuna Lakshmi Devi, que é a amorosa consorte eterna de Bhagavan e que sempre mora no seu peito. Tampouco essa dádiva foi conquistada pelas mais lindas donzelas celestiais, cujo corpo emana um brilho e um aroma parecidos aos da flor de lótus. E o que falar então das belas mulheres deste mundo? O que falar das belas mulheres deste mundo? São todas lindas, né? São todas lindas. Mas imagina só, você está diante de Shrimati Radhika com uma forma, você mesmo com uma forma lindíssima para poder se aproximar dela e conversar com ela e atender os pedidos dela, né? Então esse é um conceito de existência transcendente tão sublime que você precisa falar dele assim para dentro de você, para fora de você, com a máxima constância, porque na contramão dessa história existe uma tonelada de condicionamentos, afora a barreira energética daquelas pessoas que nem entenderam ainda que consciência de Krishna é cantar Hare Krishna, né?
Se você não adota com seriedade o cantar do Mahamantra Hare Krishna, dos mantras recebidos pelo seu Gurudeva, do seu Gurudeva, então assim, como é que você vai entender? Não se trata de você adquirir conhecimento, de você decorar o Rai Ramananda Samvara, mas se trata de você praticar o que Rai Ramananda Roy e o nosso Gurudeva e todo Bhagavad Parampara estão recomendando. É orientação suprema, né? Então o Gurudeva, falando em recomendação, o Gurudeva diz aqui que as Braja Gopis são glorificadas em toda parte devido ao supramencionado Adiruddha Bhava delas, que só elas têm. Contudo, para Shri Lakshmi Devi, que sempre mora no peito do Senhor de Vaikuntha, Shri Narayana, não há exemplo de semelhante e elevada boa fortuna. Da mesma maneira, apesar de ser a fonte de todas as encarnações, Shri Krishna atuou na sociedade. Shri Krishna fez coisas que a sociedade e o homem comum consideram de baixa classe, inferiores, tais como apacentar as vacas, comer com os macacos e os vaqueirinhos, roubar manteiga e iogurte, puxar e roubar as roupas das jovenzinhas. Na sociedade humana, quem que vai aceitar esse tipo de comportamento, né? O ladrão de manteiga, a gente sai para distribuir esse livro lindo de Krishna, o ladrão de manteiga. Aí eu falo assim, Krishna é o ladrão dele. O título do livro é Ladrão de Manteiga porque Krishna tem o hábito de pequenininho sair da casa da mãe qualquer hora do dia para roubar manteiga na casa dos vizinhos, as vaqueiras de Vrindavan. Agora, por que Krishna faz isso? Se você quer saber, você tem que levar o livro, não tem jeito. Se você quer entender, né? Se você consegue parar um minuto de pensar no seu próprio umbigo, se você consegue parar um minuto de pensar no seu próprio umbigo, aí você começa a se interessar em saber por que Krishna é Makana Chora. Porque Krishna é o mais querido amado de Srimati Radhika. Porque se você não para de pensar no seu umbigo, não tem jeito. Todavia, mesmo assim, ele é glorificado em toda parte e detém o limite máximo de tudo que é exaltado, né? Ele está lá no pedestal supremo, Krishna. Da mesma maneira, embora as Braja Gopis não sejam diferentes do próprio eu de Bhagavan, sendo a joia suprema de sua potência que lhe concede prazer, Hladini Shakti, elas são famosas como moças da comunidade pastoril que mora na floresta e decoram seus corpos com as palavras ásperas usadas contra elas pela sociedade, a qual, porque elas abandonaram seus votos matrimoniais, as considera de baixo caráter. Então essas palavras ásperas que as pessoas em Mathura lançam na direção das gopis, as gopis humildemente usam para decorar seus corpos. Mesmo assim, a boa fortuna que as Braja Gopis conquistam é ainda muito mais elevada do que aquela de Lakshmi ou as outras amadas de Bhagavan. Apesar de ser a única, a exclusiva,
amada de Shri Narayana, sempre localizada, sempre grudadinha no seu peito, Lakshmi, mesmo assim, não é capaz de ter a boa fortuna das Brajagopas. Se mesmo Lakshmi não consegue atingir semelhante boa fortuna, o que falar então das esposas de outras encarnações de Bhagavan, tais como Shri Upendra, que conquistaram beleza impressionante e boa fortuna, e cuja fragrância e brilho corporal são como comparáveis ao brilho e à fragrância da flor de lótus. No festival da Rasa Lila, as Brajagopis, ao serem abraçadas por Bhagavan Shri Krishna, tornaram-se receptáculos exclusivos do limite máximo da boa fortuna misericordiosa e elevada. Jai Shri Gopi Baba Ki Jai, Shri Brajendanandana Shri Krishna Ki Jai, Shri Radhika Thakurani Jiu Ki Jai, Shri Nitai Gopremanandi. Então nós vamos amanhã para o verso 232, 243. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Nitai Gauranga Mahaprabhu, Jai Giriraj Maharaj, Jai Patitapama Shri Gurudev, Shri Prabhupada, Jai Manchakalpatarubhishta, Kripa Sindhu Vegacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavibhyo, Namo Namaha. E hoje às 7 da noite, Braja Lila, só Braja Lila. No Hridaya Mandir, canal Namahata, Dandavad Pranams.